Eu me chamo Felipe. E esta é a história de como a escuridão pode se esconder sobre a superfície de um casamento aparentemente perfeito. Ao longo dos anos vivi entre a luz e as sombras, até que o peso da minha traição trouxe à tona um horror inimaginável. Eu conheci Amanda numa noite quente de julho, em uma festa de amigos em comum em Palmas. Ela era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente, com seu sorriso radiante e olhos que pareciam conter todos os segredos do universo. Trocamos olhares a noite toda, e no final, eu reuni coragem para me apresentar. Oi, sou Felipe, disse sentindo um frio na barriga. Acho que não nos conhecemos ainda. Acho que não, ela respondeu rindo. Sou Amanda. Muito prazer. Nossa conversa fluiu naturalmente, e naquela noite trocamos números de telefone. Mal sabia eu que aquele encontro marcaria o início de um relacionamento que mudaria minha vida para sempre. Nos primeiros meses, Amanda e eu éramos inseparáveis. Passeios no Parque Sesamar, jantares românticos na beira do rio Tocantins e longas conversas ao telefone até tarde da noite. Nos apaixonamos rapidamente e intensamente. Em menos de um ano eu a pedi em casamento. Amanda era doce, carinhosa e sempre me incentivava a ser a melhor versão de mim mesmo. Ela tinha um jeito especial de transformar os momentos simples em algo extraordinário. Nosso casamento foi uma celebração íntima, cercada de amigos e familiares. Construímos nossa vida em Palmas, comprando uma casa no Jardim Al-Reni. Amanda engravidou pouco tempo depois. E nosso filho, Lucas, nasceu trazendo mais felicidade à nossa vida. Amanda era uma mãe incrível, dedicada e amorosa, e eu deveria estar satisfeito. Mas uma sombra de insatisfação começou a crescer dentro de mim. Amanda tinha uma maneira de lidar com os desafios da vida que sempre me impressionou. Quando Lucas adoeceu gravemente com apenas 6 meses, Amanda se manteve calma e forte, passando noites em claro ao lado dele no hospital, enquanto eu mal conseguia segurar as lágrimas. Sua força e resiliência me faziam admirá-la ainda mais, mas também me faziam sentir pequeno e inadequado. Laura era a melhor amiga de Amanda desde a infância. Elas eram inseparáveis, quase como irmãs. Laura era uma presença constante em nossa casa, sempre disposta a ajudar Amanda com Lucas ou a organizar jantares e eventos sociais. Ela era o oposto de Amanda em muitos aspectos. Extrovertida, provocante e sempre em busca de algo novo. Laura tinha um magnetismo natural que atraía todos ao seu redor. E eu não fui exceção. Laura tinha um charme único. Ela era aventureira, gostava de esportes radicais e sempre estava organizando viagens para cachoeiras e trilhas nas serras ao redor de Palmas. Quando estava com Laura, eu sentia uma energia vibrante, uma fuga da rotina monótona do casamento e da paternidade. Eu tentei ignorar a atração que sentia por ela, mas era inútil. Laura sabia o efeito que tinha sobre mim, e não demorou para que ela começasse a jogar com isso. Sorrisos sugestivos, toques sutis e palavras que carregavam um duplo sentido. Eu me sentia culpado, mas a excitação do proibido era irresistível. Laura e eu compartilhávamos interesses que Amanda não tinha. Passávamos horas conversando sobre viagens, aventuras e nossos sonhos não realizados. Laura sabia como me fazer sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava. Ela me seduziu com sua vivacidade e ousadia, e eu caí nessa armadilha com uma facilidade assustadora. A primeira vez que traí Amanda com Laura foi numa noite em que Amanda estava fora, visitando seus pais em Araguaína. Laura apareceu em nossa casa, aparentemente apenas para pegar um livro que Amanda havia emprestado. Conversamos um pouco, bebemos vinho, e antes que eu percebesse, estávamos nos beijando. Meu coração batia acelerado e a culpa me consumia, mas não consegui parar. Laura e eu nos entregamos à paixão, e aquela noite marcou o início de um caso que se estenderia por meses. Cada encontro era mais intenso e mais perigoso, até que a culpa começou a me sufocar. Laura se tornou uma obsessão, um segredo sombrio que me afastava cada vez mais de Amanda. Nosso caso se desenvolveu em encontros furtivos e mensagens de texto secretas. Nossos encontros se tornaram mais arriscados e emocionantes, desde escapadas para hotéis baratos na cidade, até encontros rápidos em estacionamentos isolados. A cada encontro a culpa crescia, mas a adrenalina e a paixão nos consumiam.
Havia momentos em que eu pensava em terminar tudo, mas a atração era forte demais para resistir. Laura também parecia se alimentar dessa adrenalina. Seus toques se tornaram mais ousados, suas palavras mais provocantes. Era como se ela gostasse do perigo, da possibilidade de sermos pegos. Isso só aumentava a tensão e o desejo entre nós. Lembro-me de uma tarde em particular. Estávamos em um hotel fora da cidade e a tensão entre nós era palpável. Laura se aproximou, seus olhos brilhando de desejo e desafio. "Você não sente medo, Felipe?" Ela sussurrou, seus lábios quase tocando os meus. "Medo de sermos pegos? Medo de que Amanda descubra?" Manter um caso com Laura enquanto tentava ser um bom marido e pai para Amanda e Lucas era exaustivo. Eu me via inventando desculpas para me encontrar com Laura, mentindo para Amanda sobre reuniões de trabalho e viagens de negócios. Cada mentira corroía um pouco mais a confiança que Amanda depositava em mim. E eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que tudo desmoronasse. Amanda começou a perceber que algo estava errado. Eu estava mais distante, evitava seus olhares e inventava desculpas para me afastar. Ela era inteligente e intuitiva, e não demorou muito para que começasse a suspeitar. "Felipe, o que está acontecendo? Você não é mais o mesmo. Está escondendo algo de mim?" Ela perguntou com os olhos cheios de preocupação. Eu neguei, mas ela sabia que eu estava mentindo. A tensão entre nós aumentou, e Amanda decidiu investigar por conta própria. Foi então que ela encontrou mensagens no meu celular, provas irrefutáveis da minha traição. A rotina em casa começou a mudar. Amanda ficava cada vez mais silenciosa, observando-me com olhos que pareciam ver através de todas as minhas mentiras. A culpa começou a me corroer por dentro, mas a excitação de estar com Laura ainda era irresistível. Eu me pegava muitas vezes pensando em como cheguei a esse ponto. Eu tinha uma esposa maravilhosa, um filho saudável e uma vida estável. Então, por que eu estava arriscando tudo por momentos fugazes de prazer? Mas sempre que estava perto de Laura, todas as minhas dúvidas desapareciam. Ela era como uma droga, e eu estava viciado. Quando Amanda descobriu a verdade, sua dor foi palpável. Ela me confrontou com lágrimas nos olhos, segurando meu telefone. "Como você pôde, Felipe? Como pôde fazer isso comigo? E com Laura, minha melhor amiga?" Eu não tinha palavras. O remorso me consumia, mas era tarde demais para voltar atrás. Amanda saiu de casa naquela noite, levando Lucas com ela. A casa parecia vazia sem eles, e o silêncio era ensurdecedor. Nos dias que se seguiram, Amanda parecia ter mudado. Ela voltou para casa, mas havia algo de sombrio em seus olhos, uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Ela disse que queria resolver as coisas, mas eu sentia que havia algo mais em jogo. Ela começou a se comportar de maneira estranha, frequentemente desaparecendo por horas, trancada no porão ou saindo para caminhadas noturnas. Ela estava calma demais, quase satisfeita, e isso me deixava inquieto. Amanda passou a evitar conversas longas e olhares diretos. Ela estava sempre com o celular em mãos, digitando mensagens que nunca me mostrava. Eu sabia que ela estava tramando algo, mas não conseguia descobrir o que era. Certa noite a curiosidade me venceu. Esperei Amanda dormir e peguei seu celular. O que encontrei foi assustador. Conversas com pessoas desconhecidas, sobre temas sombrios e ocultos. Havia menções a rituais e encontros em lugares estranhos. Meu coração disparou. Amanda estava se envolvendo em algo muito além do que eu poderia imaginar. Amanda era uma mulher inteligente e determinada. Ela decidiu que não deixaria minha traição impune. Ela começou a planejar sua vingança de maneira meticulosa, fria e calculista. Eu não sabia o que ela estava tramando, mas podia sentir a tensão no ar. Os dias passavam lentamente. Amanda retomou sua rotina, mas havia algo diferente nela. Ela estava mais reservada, quase distante. Eu tentava me redimir, ser o marido que ela merecia. Mas parecia que nada do que eu fizesse era suficiente. Amanda começou a frequentar lugares que nunca havia mostrado interesse antes. Bibliotecas antigas, lojas esotéricas e até mesmo encontros com pessoas estranhas que eu nunca tinha visto antes. Sua mudança de comportamento me preocupava, mas eu estava mais preocupado em esconder meu caso com Laura
do que em entender o que Amanda estava fazendo. Ela se envolvia em conversas secretas, sussurrando ao telefone e saindo em horários incomuns. Sempre que eu tentava perguntar sobre seus novos interesses, ela me afastava com respostas evasivas, deixando-me ainda mais desconfiado. Certa noite, quando Amanda estava fora, decidi investigar o porão. Ao descer as escadas rangentes, uma sensação de medo tomou conta de mim. Encontrei velas negras, símbolos estranhos desenhados no chão e um altar improvisado com fotos minhas e de Laura, ambas queimadas nos olhos. Comecei a ter pesadelos, visões de Amanda me olhando com aqueles olhos frios e cheios de ódio. Ouvi sussurros à noite, como se alguém estivesse em nossa casa. Laura também começou a agir estranhamente, como se estivesse sendo observada. Uma noite, acordei com um sussurro ao pé do meu ouvido. Você vai pagar pelo que fez. Levantei-me assustado, mas não havia ninguém lá. Laura me ligou na manhã seguinte em pânico. Felipe, algo estranho está acontecendo. Eu sinto que alguém está me seguindo. Laura começou a perceber coisas estranhas em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, sombras passavam rapidamente pelos cantos de seu quarto, e ela frequentemente acordava com a sensação de que alguém estava a observando. Isso só aumentava nosso desespero, e a sensação de que algo terrível estava por vir. Desesperado, comecei a investigar o comportamento de Amanda. Encontrei livros de ocultismo e bruxaria escondidos em seu closet, junto com velas negras, símbolos estranhos e fotos minhas e de Laura com os olhos queimados. Meu sangue gelou. Amanda estava praticando bruxaria. Ela não estava apenas com raiva. Ela estava lançando uma maldição sobre mim e Laura. A maldição começou a se manifestar de maneiras terríveis. Objetos se moviam sozinhos, sombras nos seguiam, e uma sensação constante de desespero nos envolvia. Nosso estado mental deteriorava rapidamente. Laura e eu começamos a ver aparições de Amanda em nossos sonhos, nos amaldiçoando. Laura e eu passamos a ter pesadelos constantes. Em meus sonhos, Amanda aparecia como uma figura sombria, com olhos que brilhavam de ódio e vingança. Ela sussurrava palavras de maldição, prometendo que nossa dor seria eterna. Laura e eu começamos a sofrer eventos inexplicáveis. Objetos se moviam sozinhos, sombras seguiam-nos por todos os lugares, e uma sensação constante de desespero nos envolvia. Nosso estado mental deteriorava rapidamente. Uma noite, Laura me ligou em lágrimas dizendo que havia visto Amanda em um sonho, pronunciando palavras incompreensíveis, enquanto segurava uma boneca de cera que se parecia conosco. A maldição está nos destruindo, Felipe. Temos que fazer algo, Laura exclamou. Eu sabia que precisávamos de ajuda. O medo e a culpa me consumiam, mas não podia permitir que Laura sofresse mais. Comecei a procurar desesperadamente por alguém que pudesse nos ajudar. Decidi buscar ajuda de alguém que entendesse de magia. Encontrei Dona Lourdes, uma antiga curandeira conhecida na região de Palmas por suas habilidades espirituais. Ela concordou em nos ajudar, mas advertiu que o caminho seria difícil. Essa não é uma simples maldição, Felipe. Amanda invocou forças muito poderosas. Vocês precisarão de proteção e de coragem para enfrentar o que está por vir. Dona Lourdes explicou que precisaria realizar um ritual de purificação para tentar quebrar a maldição. Ela nos pediu para trazer objetos pessoais que Amanda pudesse ter usado em seus feitiços, e preparamo-nos para o que seria uma noite longa e aterrorizante. Na noite marcada para o ritual, Laura e eu estávamos nervosos. Dona Lourdes começou a traçar um círculo de proteção com sal grosso ao redor de nós, acendendo velas e ervas sagradas. O ar estava pesado com o cheiro de incenso e uma sensação de opressão. Dona Lourdes preparou um ritual de purificação para tentar quebrar a maldição. Laura e eu nos reunimos em sua casa, onde ela traçou um círculo de proteção com sal grosso e acendeu ervas sagradas. Enquanto Dona Lourdes entoava cânticos antigos, senti uma pressão enorme no peito, como se algo estivesse tentando escapar de dentro de mim. Laura começou a gritar, seus olhos se revirando nas órbitas. A sala ficou fria, e uma presença maligna parecia se intensificar. A voz de Dona Lourdes ecoava, mas era abafada pelos sussurros e gemidos que pareciam vir de todos os cantos da sala. As sombras nas paredes se contorciam, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. No auge do ritual,
A porta da casa de Dona Lourdes se abriu violentamente. E Amanda entrou, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Vocês realmente acham que podem escapar de mim? Ela perguntou, com uma voz que parecia ecoar de todos os cantos da sala. Dona Lourdes se posicionou entre nós e Amanda, levantando um amuleto protetor. Você não pode continuar com isso, Amanda. A escuridão que você invocou vai consumir a todos nós. Amanda riu. Uma risada que soava como 1000 vozes em uníssono. Eu já estou consumida, Dona Lourdes. E agora, eles também estarão. A presença de Amanda encheu a sala de um frio cortante. Ela começou a entoar palavras de poder, e a sala começou a tremer. Laura e eu fomos arremessados contra as paredes, incapazes de nos mover. Amanda levantou suas mãos, e uma energia negra começou a emanar delas. Amanda avançou, e uma luta espiritual se desenrolou diante dos meus olhos. Dona Lourdes e Amanda travavam uma batalha invisível, forças sobrenaturais colidindo no ar. Laura e eu fomos arremessados contra as paredes, incapazes de nos mover. Amanda proferiu palavras de poder, e a sala começou a tremer. Dona Lourdes tentou resistir, mas Amanda era muito poderosa. Com um gesto final, Amanda lançou um feitiço que envolveu Dona Lourdes em sombras, silenciando-a para sempre. Eu e Laura ficamos desamparados à mercê da ira de Amanda. Ela se aproximou de nós, seus olhos queimando com um ódio intenso. Vocês acham que podem fugir das consequências de suas ações? Eu vou garantir que sintam cada momento de dor que me causaram. Amanda começou a recitar um encantamento, e a sala foi tomada por uma escuridão sufocante. Senti uma dor insuportável, como se minha alma estivesse sendo arrancada do meu corpo. Laura gritava, e sua voz ecoava na escuridão. A maldição de Amanda nos consumiu completamente. Laura caiu no chão sem vida, seus olhos abertos em um último grito silencioso. Senti meu corpo desmoronar. A vida se esvaindo lentamente enquanto a voz de Amanda ecoava em minha mente. Você destruiu minha vida, Felipe. Agora destruí a sua. E a sua alma pertencerá a mim para sempre. Enquanto meu mundo escurecia, as últimas palavras de Amanda ressoaram como um eco eterno. A vingança é um prato que se serve frio, mas a minha vingança queimará por toda a eternidade. A vida em um bairro tranquilo de Palmas sempre foi um sonho realizado para mim. Meu nome é Cibele, e por muitos anos vivi feliz com meu marido Rafael. Tínhamos uma vida simples, mas completa, até que a chegada de Tainá, nossa nova vizinha, desencadeou uma série de eventos que transformariam minha vida em um pesadelo. Tainá se mudou para a casa ao lado, num final de tarde quente. Eu a observei descarregar suas coisas e, como boa vizinha, decidi ir até lá me apresentar e oferecer ajuda. Ela parecia simpática e aceitou minha ajuda com um sorriso. Oi, eu sou Cibele, moro na casa ao lado. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Eu disse, estendendo a mão. Tainá. Muito prazer, Cibele. Você é muito gentil. Estava mesmo precisando de uma mãozinha com essas caixas, respondeu, rindo. Rapidamente, Tainá e eu nos tornamos amigas. Ela parecia se dar bem com todos no bairro e logo estava frequentando nossa casa com frequência. Rafael, meu marido, também gostou dela. Tainá era extrovertida e cheia de vida, sempre com uma história engraçada para contar. Nos primeiros meses, ela se mostrou uma amiga incrível, sempre disposta a ajudar. Participava de nossos churrascos de fim de semana, ajudava na organização de festas e eventos do bairro e até cuidava de nosso cachorro quando viajávamos. A relação parecia perfeita, mas eu não sabia que por trás de toda essa simpatia, ela escondia uma inveja perigosa. Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças em Rafael. Ele parecia mais distante, frequentemente irritado, sem motivo aparente. Achei que fosse estresse do trabalho, mas algo me incomodava. Tainá estava sempre por perto e percebi que seus olhares para Rafael eram diferentes. Uma tarde, quando voltava das compras,
encontrei Rafael e Tainá no jardim, rindo e conversando de uma forma que parecia íntima demais. Rafael nunca fora tão aberto com outras mulheres. A insegurança começou a crescer dentro de mim. As mudanças em Rafael ficaram mais evidentes. Ele começou a esquecer datas importantes, como nosso aniversário de casamento. E quando eu mencionava isso, ele apenas dava de ombros ou inventava desculpas esfarrapadas. Sentia-me invisível. Certa noite, depois de um jantar, Tainá ficou até mais tarde. Enquanto eu lavava a louça, percebi que ela e Rafael conversavam em voz baixa na sala. Quando entrei, o silêncio foi imediato. Algo estava acontecendo. Lembro-me de um incidente específico. Estava organizando o quarto de Rafael quando encontrei um bilhete escondido em seu bolso. Era de Tainá, cheio de palavras carinhosas e íntimas. Confrontei Rafael, mas ele negou tudo, dizendo que era apenas uma brincadeira sem importância. Não conseguia mais confiar em suas palavras. Comecei a sentir uma presença estranha em casa. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares incomuns. Sombras passavam rapidamente pelo canto dos olhos e havia um constante frio na espinha. Não sabia se estava imaginando coisas ou se algo realmente estava errado. Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei um pequeno saco de pano escondido debaixo do sofá. Dentro dele havia ervas secas, pedras estranhas e um papel com símbolos que eu não conseguia entender. Fiquei assustada e decidi confrontar Tainá. Tainá, encontrei algo estranho em minha casa. Você sabe o que é isso? Perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou para o saco e por um breve momento vi algo sombrio em seus olhos. Ah, deve ser apenas alguma coisa que caiu da minha bolsa quando estava aqui. Nada para se preocupar, Cibele. Mas eu estava preocupada. Algo estava profundamente errado. Decidi guardar o saco e pesquisar sobre os símbolos. Passei noites em claro, lendo sobre ocultismo e amarrações. O que descobri foi perturbador. Os símbolos eram de uma amarração, um feitiço usado para controlar e manipular. Minha mente estava um turbilhão. As peças começaram a se encaixar. A mudança de comportamento de Rafael, os bilhetes de Tainá, os objetos desaparecendo. Tudo fazia sentido agora. Tainá estava tentando destruir minha vida e roubar meu marido usando magia. Após essa descoberta, Rafael começou a mudar drasticamente. Ele estava cada vez mais distante, irritado e parecia sempre cansado. A relação que antes era cheia de carinho e cumplicidade começou a desmoronar. Certo dia, Rafael chegou tarde em casa, cheirando a álcool. Tínhamos uma discussão acalorada e ele saiu de casa batendo a porta. Senti-me desamparada e confusa. No dia seguinte, ele voltou, mas estava diferente. Havia uma frieza em seus olhos que nunca tinha visto antes. Decidi que precisava de ajuda para entender o que estava acontecendo. Comecei a notar que Rafael passava mais tempo com Tainá. Ele estava sempre na casa dela, alegando que era para ajudar com alguma coisa. As desculpas começaram a soar vazias e repetitivas. Minha desconfiança aumentava a cada dia. Em um fim de semana, durante uma visita de meus pais, Rafael mal falou comigo ou com eles. Parecia estar em outro mundo, perdido em pensamentos sombrios. Meus pais notaram a tensão e me perguntaram o que estava acontecendo, mas eu não tinha respostas. Rafael começou a passar noites fora, sem explicação. Quando perguntava onde ele estava, ele apenas dizia que precisava de espaço e tempo para pensar. Eu estava perdendo o homem que amava e não sabia como trazê-lo de volta. Procurei Dona Marisa, uma antiga curandeira conhecida na região. Ela tinha uma reputação de ajudar pessoas em situações desesperadoras, com seus conhecimentos sobre o ocultismo. Dona Marisa ouviu minha história atentamente
e pediu para ver o saco de pano que eu havia encontrado. Após examinar os objetos, ela olhou para mim com seriedade. Cibele, o que você tem aqui é uma amarração. Alguém está usando magia para controlar a vida de vocês. A pessoa que fez isso deseja o seu marido. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. A ideia de que Tainá estava usando magia para destruir minha vida e roubar Rafael era aterrorizante. Mas ao mesmo tempo, tudo começou a fazer sentido. Enquanto buscava ajuda para desfazer a amarração, encontrei aliados inesperados no bairro. João, um vizinho aposentado e veterano de guerra, notou minhas preocupações e ofereceu ajuda. Sua presença forte e seu conhecimento sobre segurança me deram um pouco de conforto. Não se preocupe, Cibele. Vamos resolver isso juntos. Eu já vi muita coisa na vida e posso ajudar a proteger você e sua casa, disse João, com um sorriso tranquilizador. João se tornou uma figura paterna para mim, alguém em quem eu podia confiar. Ele instalou câmeras de segurança ao redor da casa e me ensinou algumas técnicas de autodefesa. Sabíamos que não seria fácil, mas estávamos determinados a acabar com o terror que Tainá havia instaurado. Com a ajuda de Dona Marisa e João, comecei a me preparar para confrontar Tainá. João instalou câmeras de segurança ao redor da casa e me ensinou algumas técnicas de autodefesa. Sabíamos que não seria fácil, mas estávamos determinados a acabar com o terror que Tainá havia instaurado. Dona Marisa sugeriu que fizéssemos uma limpeza espiritual na casa. Passamos dias limpando cada canto, queimando ervas sagradas e recitando orações. A atmosfera na casa começou a mudar, mas eu sabia que a batalha final ainda estava por vir. Uma noite, enquanto revíamos as gravações das câmeras, vimos Tainá entrando furtivamente em nosso jardim. Ela estava vestida de preto e carregava uma pequena sacola. Esperei até que ela tentasse colocar outro objeto em nossa casa antes de agir. Saí para o jardim, com João e Dona Marisa logo atrás. Tainá, o que você pensa que está fazendo? Gritei, minha voz cheia de raiva. Ela se virou, surpresa, mas rapidamente, seu rosto se transformou em um sorriso cruel. Cibele finalmente resolveu enfrentar a realidade. Rafael é meu. Sempre foi destinado a ser meu. A tensão no ar era palpável. João deu um passo à frente, ficando entre mim e Tainá. Acabou, Tainá. Nós sabemos o que você tem feito. Ela riu. Uma risada fria e desdenhosa. Vocês acham que podem me parar? Eu já controlei Rafael e posso controlar todos vocês também. Mas então, algo inesperado aconteceu. Rafael apareceu, sua expressão confusa, mas com um lampejo de reconhecimento. Tainá, pare com isso. Você destruiu minha vida e meu casamento. Chega, a raiva de Tainá explodiu. Você não entende, Rafael. Fiz tudo isso por você. Você deveria ser meu. Antes que eu pudesse reagir, Tainá avançou sobre mim. Mas João foi mais rápido. Ele a segurou, impedindo que ela me atacasse. Chega de jogos, Tainá. Você vai pagar por isso. A luta no jardim se intensificou. João tentou imobilizar Tainá, mas ela era surpreendentemente forte. A luta se tornou mais violenta, com Tainá atacando com unhas e dentes. João conseguiu desviar de alguns golpes, mas foi atingido por outros. O jardim virou um campo de batalha. Rafael, ajude-nos! Gritei, esperando que meu marido finalmente reagisse. Rafael, ainda confuso, finalmente se moveu para ajudar João. Ele agarrou Tainá pelos braços, tentando imobilizá-la junto com João. Tainá, porém, estava determinada a vencer. Ela conseguiu se soltar de Rafael e desferiu um soco em João, que caiu no chão.
A adrenalina corria em minhas veias, enquanto via minha vida e meu casamento desmoronarem diante de mim. Com um último esforço, consegui derrubar Tainá no chão e segurei seus braços enquanto Rafael e João a amarravam com uma corda. Ela lutava ferozmente, mas finalmente conseguimos contê-la. Com a ajuda de Dona Marisa e João, comecei a me preparar para confrontar Tainá. João instalou câmeras de segurança ao redor da casa e me ensinou algumas técnicas de autodefesa. Sabíamos que não seria fácil, mas estávamos determinados a acabar com o terror que Tainá havia instaurado. Dona Marisa sugeriu que fizéssemos uma limpeza espiritual na casa. Passamos dias limpando cada canto, queimando ervas sagradas e recitando orações. A atmosfera na casa começou a mudar, mas eu sabia que a batalha final ainda estava por vir. Uma noite, enquanto revíamos as gravações das câmeras, vimos Tainá entrando furtivamente em nosso jardim. Ela estava vestida de preto e carregava uma pequena sacola. Esperei até que ela tentasse colocar outro objeto em nossa casa antes de agir. Saí para o jardim, com João e Dona Marisa logo atrás. Tainá, o que você pensa que está fazendo? Gritei, minha voz cheia de raiva. Ela se virou, surpresa, mas rapidamente, seu rosto se transformou em um sorriso cruel. Cibele finalmente resolveu enfrentar a realidade. Rafael é meu. Sempre foi destinado a ser meu. A tensão no ar era palpável. João deu um passo à frente, ficando entre mim e Tainá. Acabou, Tainá. Nós sabemos o que você tem feito. Ela riu. Uma risada fria e desdenhosa. Vocês acham que podem me parar? Eu já controlei Rafael e posso controlar todos vocês também. Mas então, algo inesperado aconteceu. Rafael apareceu, sua expressão confusa, mas com um lampejo de reconhecimento. Tainá, pare com isso. Você destruiu minha vida e meu casamento. Chega. A raiva de Tainá explodiu. Você não entende, Rafael. Fiz tudo isso por você. Você deveria ser meu. Antes que eu pudesse reagir, Tainá avançou sobre mim. Mas João foi mais rápido. Ele a segurou, impedindo que ela me atacasse. Chega de jogos, Tainá. Você vai pagar por isso. A luta no jardim se intensificou. João tentou imobilizar Tainá, mas ela era surpreendentemente forte. A luta se tornou mais violenta, com Tainá atacando com unhas e dentes. João conseguiu desviar de alguns golpes, mas foi atingido por outros. O jardim virou um campo de batalha. Rafael, ajude-nos! Gritei, esperando que meu marido finalmente reagisse. Rafael, ainda confuso, finalmente se moveu para ajudar João. Ele agarrou Tainá pelos braços, tentando imobilizá-la junto com João. Tainá, porém, estava determinada a vencer. Ela conseguiu se soltar de Rafael e desferiu um soco em João, que caiu no chão. A adrenalina corria em minhas veias, enquanto via minha vida e meu casamento desmoronarem diante de mim. Com um último esforço, consegui derrubar Tainá no chão e segurei seus braços enquanto Rafael e João a amarravam com uma corda. Ela lutava ferozmente, mas finalmente conseguimos contê-la.